Aquilo deixou aquele açougue mais competitivo, outros açougues adotaram aquela inovação, o Ford foi comprar carne, viu aquilo e pensou, e se eu fizer isso com um carro? Né? Se eu pegar essa inovação aqui e trouxer pra parte automobilística? O Steve Jobs, eu lembro muito bem desse mercado, cara, porque todo mundo tava escutando MP3, Napster tinha explodido e não existia um dispositivo pra você escutar no bolso ou no carro, né? O que era o Napster? O Napster... Eu penso o seguinte, é mais ou menos aquela frase do Steve Jobs, que ele falava que o cliente não sabe o que ele quer até que você mostre pra ele, né? Então... O Ford também falou isso, né? Pois é, e você pega, por exemplo, esses dois caras, acabamos de falar aqui do Ford, tem um exemplo muito bom. O Ford, ele é considerado, já vi pessoas falando que ele é um grande inventor, né? Quando, na verdade, ele é um inovador. Porque ele pegou algo que já existia, que era a indústria automobilística americana, e ele mudou totalmente essa indústria. Mas o pessoal pensa, ele inventou a primeira marca de carro. Não, você tinha mais de 500 marcas na época, só que o carro era um produto premium. Era muito caro, era um negócio artesanal. Ele falou, como que eu posso produzir isso aqui em massa? Aí ele criou a linha de montagem? Não, ele não criou aquilo. Já era algo utilizado nos açougues de Detroit. O pessoal viu que você colocava lá a carcaça do boi e o açougueiro demorava horas para separar as partes. Era um profissional caro, aquilo encarecia a carne. Aí alguém, que não entrou pra história, porque não tinha um marketing de diferenciação bom, né? O cara teve a ideia de colocar uma esteira, colocar a carcaça do boi, e ao invés de um açougueiro, ele contratou 4 caras muito menos especializados. Ó, você separa essa parte do boi, você essa, e ao invés de 3 horas pra separar tudo, você tem todos os pedaços separados em meia hora. Aquilo deixou aquele açougue mais competitivo, outros açougues adotaram aquela inovação, o Ford foi comprar carne, viu aquilo e pensou, e se eu fizer isso com um carro? Né? Se eu pegar essa inovação aqui e trouxer pra parte automobilística. Começou a fazer, e aí outras pessoas começaram a tentar copiar o Ford. E até por isso que o Ford ele começou a pagar mais pros trabalhadores dele, né? Ah, o Ford pagou porque ele era bonzinho. Não, é porque alguém chegava lá e fala, como é que o Ford faz 30 carros no período que eu faço só um? Né? Você trabalha pra ele te paga quanto? Ah, te paga $200? Vem pra cá que eu te pago 400. Ele falou, não. Então fica aqui que eu vou te pagar mais. Né? Às vezes te transforma aqui, né? Te dá um cargo mais alto. Ele começou a amarrar o pessoal pagando mais. Ele não inventou, ele só inovou, mas ele pegou algo que já existia. E o Steve Jobs tem uma coisa interessante também dele. Fez muita coisa, lógico, mas eu gostei quando ele lançou as músicas, né? No iTunes, que era... iPod. O iPod e iTunes. No iPod, o né? iTunes é a loja, né? Isso, na loja. Porque ele viu o seguinte, um CD com poucas músicas era, sei lá, R$30. Ele falou, bom, é muito caro, o pessoal tá pirateando e colocando música de graça na internet. Só que numa qualidade horrível. Principalmente no Brasil. Verdade. Porque o pessoal faz isso, pirateia. Ele falou, eu quero dar um jeito de transformar a música num arquivo barato, mas com muita qualidade, só que ele vai ser tão barato a ponto de não valer a pena piratear. Foi até o que eu falei com o Thiago quando ele mostrou a Finclass. Eu falei, sabe qual é o bom disso aqui? Vai ser barato a ponto de não valer a pena piratear. Porque um curso de R$3.000, o pessoal vai começar a piratear, você vai ter que ir atrás dos caras, né? Contratar capangas, é o que a gente faz hoje, dá muito certo. Né? Mas aqui é tão barato que fica mais difícil. É verdade. Isso é devido à proximidade ao CT do Corinthians? Itaquerão, né? Mão de obra barata. Mas aí você repara, o cara ele pegou o mercado de música que já existia, que já vendia, ele viu aquela parte do pessoal baixando pela internet, que também já existia, só que de graça ele falou, cara, se eu pegar isso aqui e juntar com essa parte aqui, né? Baixar pela internet, música vendida, só que por um preço mais baixo, uma qualidade muito boa, a ponto de eu quebrar esses dois mercados. O cara inovou e quebrou os mercados. Agora, deixa eu contar uma curiosidade do iPod. O Steve Jobs, eu lembro muito bem desse mercado, cara, porque todo mundo tava escutando MP3, Napster tinha explodido e não existia um dispositivo pra você escutar no bolso ou no carro, né? Mais uma vez, os jovens não estão entendendo nada, né? É verdade. O que era o Napster? O Napster era um software que foi desenvolvido por um cara, Sean Parker, deve ter outros sócios, que você distribuía músicas do seu computador. Então você instalava o Napster e você pegava as suas músicas dos CDs que você ripou. Quem não sabe o que é ripou, é transformar um CD físico em músicas digitais, e você disponibilizava para o mundo baixar de graça. Peer-to-peer. Então foi um dos primeiros grandes movimentos do peer-to-peer, que hoje toda cryptocurrency é normalmente peer-to-peer. Ponto a ponto, gente. Pra quem Exatamente. Pros leigos que não entendem o inglês, não tô nessa vibe de explicar o inglês para as Então pessoas. tinha uma demanda já enorme, só que o pessoal questionava porque era muito... não era um mercado legal. Você não baixava aquela música pagando. Só que qual que é a curiosidade, né? O Steve Jobs, ele tinha uma característica que era o seguinte, ele ia construir um novo produto, ele selecionava as melhores pessoas do time dele para desenvolver o produto. Então ele ia lá e falava, cara, eu preciso de um cara muito bom de hardware. Ele sempre começava por um designer. Então, ia lá um designer. E daí ele trazia um programador e falava, galera, ó,
temos que resolver este problema aqui. Qual que é o problema? Música tá rolando pela internet e a gente não tem um aparelho para tocar esse negócio. Temos que desenvolver um tocador que seja ultra simples. Porque a minha avó, a sua avó precisa usar. Qual foi a missão que ele deu? Eu preciso que esse dispositivo funcione com 3 cliques. Em 3 cliques, eu preciso estar escutando uma música. E aí o time foi lá, sentou, começou a emergir dentro do problema, etc. Meses voltaram e falou, não tem como. A gente não consegue Muito resolver bom. isso. Aí ele, daquele jeito delicado dele, falou, vai tomar no cu todo mundo, vocês vão fazer essa merda. Hoje, com o meu iPhone que não tem nenhum botão na tela, eu digo que é possível, possível. né? Mas você vê, eles desenvolveram o Click Wheel. Pô, foi um negócio novo? Não é, já existia o Click Wheel. Mas a aplicação do Click Wheel pra música no sistema operacional do iPod, que você rodava o dedinho assim, foi perfeito. Em 3 cliques, você escutava uma música. E olha a revolução que esse cara fez na indústria. Então, quando a gente fala de inovação, a gente precisa saber puxar a barra pra cima de um jeito que ninguém vai acreditar que é possível. E se as pessoas que forem executar isso não acreditarem, não se inspirarem no seu líder, elas não vão fazer. E eu tô te falando isso porque eu já passei por isso na pele. Eu fundei uma empresa chamada Payleven. O meu investidor era um alemão. Ele é o fundador da Rocket Internet. Um cara extremamente agressivo. Pra quem não sabe, é um fundo de investimento que investe em cópias de empresa. Então a minha empresa era uma cópia de uma empresa americana. E ele, cara, no primeiro papo assim, quanto que a gente precisa de dinheiro? Eu falei, cara, $1 milhão, ele amanhã tá na sua conta. Era assim, Marcelo, vou te falar um negócio. A gente tem tudo no mundo, a gente só não tem tempo. Eu preciso que você faça isso o mais rápido possível. Eu falei, fazer rápido eu faço, só que eu vou precisar de dinheiro. Ele, dinheiro você tem, toca o barco. Cara, eu desenvolvi um hardware, software para 2 sistemas operacionais de celular. A gente contratou 7 pessoas e a gente desenvolveu esse produto em 1 mês. A gente criou um gateway de pagamento junto dessa história. Eu criei a Payleven em 1 mês. O produto dali, ele só foi estabilizando, porque o produto foi o mesmo durante mais de ano. Então, para pensar, eu acreditava que eu conseguia fazer aquilo em 1 mês? Nunca, não tinha a menor chance. Ele te de eu forçou a conseguir acreditar, né? Ele foi tão agressivo, ele foi tão impactante ali comigo, que eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso acontecer. E eu simplesmente transferi essa energia positiva pro time, que eu falei, galera, a gente vai fazer história aqui. O que a gente vai fazer não é um produto, a gente vai fazer história. E eu motivei o time comprou essa ideia e eles começaram a acreditar que a gente conseguia. Foi uma loucura, porque a gente chegava às 7 horas da manhã e saía depois da meia-noite. Mas em 1 mês a gente fez. E no 30º dia que eu tava indo embora, eu peguei o elevador pra pegar meu carro, tinha um lava rápido, eu falei, deixa eu ver se esse cara tem maquininha. E não tinha, e esse virou meu primeiro cliente. E daí depois é história, né? Hoje o Payleven foi vendida pra Samap, era o 2º player do mercado depois da Moderninha. Então você vê, a gente precisa desafiar as nossas crenças. Tá doido. Muitos dos limites que a gente entende tá aqui, ó. É verdade. simplesmente algo que a gente incorporou na nossa cabeça, mas que não é fato. Então a gente precisa saber extrapolar esse teto que às vezes a gente acha que é teto, que não é.